como conseguir fazer uma cobertura minimamente isenta ou técnica, vamos colocar assim, né, nas redes, porque as redes abertas são muito polarizadas, né? Elas vivem de anunciante. Capês, imagina você, eu vejo o programa de vez em quando, imagina a pressão que é. Vem cá, como é que é o negócio? Você falou isso, falou aquilo, vamos com calma aí. Eu imagino a pressão. Como é que é isso? Como é que se administra isso? Olha, professor, em primeiro lugar, eu acho que é necessário ter bom senso. Eu costumo dizer, às vezes, na área jurídica, o princípio mais importante que existe é o princípio da razoabilidade, que significa bom senso, equilíbrio. Nunca a verdade está de um lado só. Quando você coloca a verdade só de um lado, você está polarizando, e aí você está se colocando numa condição irreversível. Não, eu prefiro ficar no equilíbrio. São Tomás de Aquino ensinava em médios virtu. Segundo lugar, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, apresentar os fatos antes da opinião. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O que a mídia diz e o pessoal aqui repete papagueando, né? Parroting, como eles dizem, né? Repete que nem papagaio. A Rússia invadiu a Ucrânia para redesenhar o mapa da União Soviética. Muito bem. Essa é uma posição. Então, vamos apresentar alguns fatos. Em 1991, a União Soviética entrou em colapso. Muito bem. O que poderia ter sido feito pela OTAN naquele momento? Que seria razoável, inteligente? Estende a mão para uma Rússia enfraquecida do Boris Yeltsin? Convida a Rússia para entrar na OTAN, porque a única função que a OTAN tem é evitar uma nova guerra dentro da Europa. Muito bem, não fizeram isso. Prometeram em 92 que não avançariam 1 milímetro em direção à Rússia após a queda da União Soviética. Muito bem. Primeiro fato, 1999, integram a OTAN Polônia, República Tcheca e Hungria, ali na porta da Rússia. A Rússia está muito fraca, não tem como reagir. Chega 2003, sob o falso argumento de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, o Iraque é destruído, 500 mil pessoas mortas, virou hoje um Estado criminoso, repleto de organizações criminosas, a base do Daesh, que é o Estado Islâmico, e o Putin diz, onde houver ditadores, eles cairão diante da democracia. Um recado claro para o Putin. O Putin já começa a incomodar. Em 2004, agora já tinha entrado a República Tcheca, entra a Eslováquia, entra a Eslovênia, entra a Bulgária, entra a Romênia, e os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, na cara da Rússia. Não vai gostar. Bom, 2008 eles estimulam uma rebelião separatista ali na Geórgia. Putin invade. Ele já tinha dado o recado na Convenção de Munique. Muito bem. Aí vem, 2009, entra a Croácia na OTAN. Está cercando. Depois, 2017, começa a entrar um monte de gente. Quando chega a hora da Ucrânia, na Ucrânia tem uma eleição, Yanukovych é eleito, a Ucrânia é dividida na parte leste, que é totalmente russa. Fala russo, tem tradições russas, querem ser russos. E a parte oeste, que tem horror à Rússia e é ocidentalizada. Ganha o candidato presidente pró-Rússia. Bom, tem uma série de manifestações contra, e quem que é flagrada nessa manifestação? A Victoria Nuland, que é a principal assessora do secretário da Defesa na época do governo Barack Obama. Bom, aquilo, para o Putin, já começa a ser uma ameaça enorme. Como diz John Mearsheimer, uma ameaça existencial. Ele toma a Crimeia, a Ucrânia continua se fortalecendo cada vez mais. Não sei se vocês sabem, mas não sei se os nossos espectadores sabem, que tinham vários laboratórios com armas químico-biológicas produzidas pela Ucrânia na fronteira com a Rússia. Não sei se o pessoal sabe, mas existem grupos, mesmo na Ucrânia, que estavam tentando hostilizar e negar direitos à população russa dentro da Ucrânia, desde o Stefan Bandeira, que vinha lá na década de 30. Então, foi feito um acordo na capital da Bielorrússia, o acordo de Minsk, que a Ucrânia deveria respeitar o direito dessas pessoas. Não respeitou. E aí, o que acontece? É errado a invasão? Claro.
Viola leis internacionais? Claro que viola. Mas o que os Estados Unidos faria se, por exemplo, a Rússia colocasse mísseis balísticos no México? Então é preciso entender a realpolitik. Estou defendendo a Rússia? É claro que não. Sabe quem eu estou defendendo? A Ucrânia. Estou defendendo um país que foi destruído completamente. 500 mil pessoas mortas, 500 feridos que nunca mais retornarão ao combate, 10 milhões que saíram do país num gigantesco êxodo, jovens fugindo, desesperados, e um país está se tornando inviável economicamente. Quem está lucrando com isso? A indústria armamentista dos Estados Unidos, são os grandes doadores de campanha da Casa Branca. Então, o Zelensky está longe de ser um herói. O Zelensky é um péssimo líder, um líder irresponsável. Eu estou dando a minha opinião, mas eu dei minha opinião depois de apresentar uma série de fatos. Você pode discordar, mas eu apresentei fatos. E é isso que eu quero dizer, professor Ricardo, quando eu digo que a gente tem que pontuar aquilo que nós vamos dizer para falar que nós estamos sendo técnico e não ideológico.